Materialismo histórico e dialética. Começando com Friedrich Hegel, um filósofo alemão que criou o idealismo absoluto, que era a ideia de buscar algo melhor. Ele era um homem muito famoso, bastante estudado pelos universitários, e quem não sabia quem ele era ou não lesse nenhum livro dele, era um cara que estava fora da época, um sem noção que estava boiando por aí. O Friedrich Hegel, ele afirmava que todas as coisas humanas no universo eram regidas por um espírito absoluto, uma razão. O Karl Marx, o principal do materialismo que criou o comunismo, ele se baseou em Hegel para criar seus estudos. Focando em Hegel, ele criou a dialética, que era o quê? Eram forças opostas que criavam algo novo. Uma tese que era contra uma antitese, uma ideia oposta, que criava uma síntese. Ou seja, e continuando, essa síntese virava uma nova tese, que era contra uma antitese, e criava uma síntese. E assim ia infinitamente. Essas novas sínteses criavam uma evolução de ideias, um novo movimento histórico que ia surgindo. Daí veio a explicação das novas ideias que temos no nosso mundo hoje em dia. Aí então veio Karl Marx. Ele gostava bastante de falar sobre o materialismo, porque ele era contra o capitalismo, o maior movimento de consumismo que existe no mundo. Ele criticava bastante o capitalismo porque ele era contra a desigualdade. Ele falava que nesse sistema o trabalhador ele virava uma mercadoria, não era muito valorizado, tanto que as regras trabalhistas naquela época eram horríveis. Os trabalhadores eram tratados como animais. Ele falava que esse modelo, o capitalismo, fazia muito mal para as pessoas e explorava muitos trabalhadores. Com isso, ele criou dois grupos para esse sistema. Os burgueses, ele deu nome para dois grupos desse sistema: os burgueses, os donos das fábricas, e os proletários, os operários. E ele odiava muito, muito mesmo esse sistema. Tanto que todas as obras dele, toda vez que ele criava uma obra junto com seu amigo e postava, lançava em algum país, ele acabava sendo expulso porque eram muitas polêmicas. Então, ele tinha uma visão junto com as criações de Hegel e tudo mais, contra o capitalismo, E ele tinha ideias que o material moldava o material, tanto que todos os marxistas eram ateus. E ele dizia que esse sistema, o capitalismo, era muito injusto.